Boa noite a todos. Agradecendo as bênçãos de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao vereador Alencar para que faça a oração da noite. Invocamos a presença do Senhor. Querido Deus e Pai, Senhor meu Deus, nesse momento, nesta noite, Pai, na Tua presença, Senhor. Estamos aqui, Papai, nessa casa de lei, Pai, e invocamos a Tua presença sobre nós, Senhor. Que o Senhor venha fazer parte dessa reunião de hoje, Pai, e faça tudo aquilo, Pai, que seja do Teu agrado. E te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. As atas das sessões anteriores serão deliberadas nas próximas sessões. Peço à servidora Angelita para que faça a leitura do relatório final e do projeto de resolução número 7 de 2023, que dispõe sobre o processo administrativo disciplinar número 3 de 2022. Peço permissão para ler daqui, senhor presidente. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Itaú de Minas. Processo número 3/22. Parecer presidente relatora. Objeto: apuração quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Do relatório: o presente processo administrativo apura supostas ofensas aos servidores desta casa feitas pelo vereador Roberto Vieira em vídeo publicado em perfil no Facebook no dia 15 de dezembro de 2021, configurando em tese desrespeito aos deveres funcionais dos vereadores e ato incompatível com o decoro parlamentar. Após requisição do Conselho, a assessoria jurídica proferiu parecer opinando pela instauração do processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos. Nos termos do artigo 23 do Código de Ética, foi instaurado o processo disciplinar. Ofício 150, comunicando ao vereador a instauração do PAD e concedendo o prazo de 10 dias para oferecer defesa, requerimento de provas e rol de testemunhas. Defesa prévia apresentada pelo representado em 22/11/2022, no qual alega que não são verdadeiras as acusações imputadas, reservando-se no direito de enfrentar o mérito quanto nas alegações finais. Considerando que, nos termos do artigo 28 do Código de Ética, parágrafo 1º, cabe ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar instruir o processo, foi realizada a audiência de instrução no dia 25/9, sendo colhido depoimento como informantes dos servidores Cléderson Giraldelli, Alisson Parreira, Vinícius Araújo Cunha, bem como procedido a oitiva do vereador Roberto Gonçalves Vieira. Alegações finais apresentadas em 18/10/2023 e reiteradas em 21/11/2023. Parecer da assessoria jurídica apresentado em 24/10/2023 é o relatório. 2. Das provas e instrução do processo. Foi realizada nota de repúdio pelos servidores da Câmara Municipal às declarações do vereador Roberto Vieira, prestadas em vídeo vinculado na internet no dia 15 de dezembro de 2021, sendo encaminhado ao Conselho de Ética e Decoro cópia do referido arquivo para averiguação de possíveis descumprimentos dos deveres decorrentes do mandato, bem como atos incompatíveis com o decoro parlamentar, para as devidas providências. Analisando o vídeo que originou a nota de repúdio, objeto deste processo, no dia 15/12/2021, o vereador iniciou sua participação na live aos 50 minutos, sendo que, quando de sua participação, em alguns momentos o vereador utilizou-se de sua fala para narrar que, lá na Câmara, agora venceu o prazo. A presidente, que eu vou fazer questão de fazer um vídeo contando tudo que ela fez esse ano, está dentro da lei? Tá, mas é lógico, ela lá paga R$ 3.500 de gratificação para o jurídico da casa, e o jurídico tem que instruir ela a fazer tudo dentro da lei. Mas e a moral? E o povo? R$ 3.500 a mais? Isso porque nós temos horário reduzido de trabalho. Mas é isso. A 1h, 15 minutos e 50 segundos. Continuando. Eu vou voltar depois para comentar salários. A Câmara Municipal tem salários milionários. E com isso tem um apoio também, do pessoal que trabalha lá. No dia 25, foi realizada a audiência de instrução, sendo colhido o depoimento como informantes dos servidores Cléderson Giraldelli, o Alisson Parreira, Vinícius Cunha, bem como procedido ao oitivo do vereador Roberto Gonçalves Vieira.
Em seu depoimento como informante na audiência do Conselho de Ética do dia 25/9, o servidor público Clederson narrou que: eu não posso falar de ofensa direta do vereador Roberto à minha pessoa, mas a live, no contexto geral, era muito ofensiva a todos os servidores. Eu, como servidor, assisti a live e posso te falar com toda certeza que eu me senti muito ofendido por aquela live, até porque eu fui questionada até na rua, sabe? Depois ficavam com piadinhas, ficavam chegando na minha casa. Ah, se você tem salário milionário lá, nem peco. Em seu depoimento como informante na audiência do Conselho de Ética, no dia 25/9, o servidor Wallace Parreira narrou que: eu acho que uma das coisas que mais foi até perigoso na ocasião que a gente conversou, nós aqui, enquanto servidores, era com relação aos salários, que o servidor recebe salário milionário na Câmara, e se seu filho está faltando remédio e não tem cirurgia, os servidores aqui na Câmara recebendo salários astronômicos. Em seu depoimento como informante na audiência do Conselho de Ética, no dia 25/9, o servidor público Vinícius, ao ser questionado se as ofensas proferidas aos servidores da Câmara da Live teve grande repercussão local, respondeu que: eu acredito, e as ofensas que ele praticou fez com que servidora, mulher com uma certa idade, senhora, mãe de família, fosse interpelada por membros da população à rua, perguntando para ela se era verdade que ela recebia um salário milionário aqui na Câmara. Em seu interrogatório, o vereador Roberto se justificou e narrou que a única coisa que eu falei na live, que pegou um pedacinho e colocou aí, mas o que eu falei foi isso, que a Câmara Municipal tinha para mim, eu falei para mim, eu acho que na Câmara Municipal tem salários milionários. Eu, assim, sinto que no milionário ninguém ganha milhão aqui, mas eu quis dizer que aqui tem muitos salários maior que de vereador. Do resumo das alegações finais. Nas alegações finais, o procurador do vereador fez observação inicial informando que as gravações da audiência onde foram colhidos os depoimentos não se encontram nos autos com o link informado. Diante de tal informação, o parecer jurídico, a assessoria jurídica desta Casa Legislativa opinou pela juntada aos autos do link contendo as gravações e que fosse restituído o prazo à defesa para a apresentação das novas alegações finais, para que não houvesse nenhum prejuízo e em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o que foi feito. Assim, as alegações finais foram reiteradas pela defesa do vereador em 21/11/2023. Em preliminar, a defesa alega: a. Inépcia da nota de repúdio. B. Ausência de fato concreto na nota de repúdio. C. Violação do Código de Ética e Decoro Parlamentar de Itaú de Minas. D. Ausência de identificação dos servidores e assinatura. E. Ausência do parecer prévio da corregedoria. F. Ausência de justa causa da representação. No mérito, a defesa argumentou que, na referida live do dia 15/2/2021, o nobre edil, entre milhares de pronunciamentos, onde discorreu sobre sua atuação na vereança, com críticas principalmente ao executivo local e demonstrando sua preocupação com pessoas que passam fome, utilizou a expressão "a Câmara tem salários milionários". Alega que, na expressão "a Câmara tem salários milionários", não dá para saber que se trata de servidores específicos ou se refere à soma de todos os salários mensais ou anuais, bem como que não há nenhum cunho ofensivo em tal expressão. Sustenta ainda que os atos imputados como suposta violação ao decoro são cobertos pela imunidade material. Por fim, a defesa requer o arquivamento da representação diante dos argumentos preliminares e no julgamento a improcedência da representação. Do parecer jurídico da assessoria jurídica. A requerimento do Conselho de Ética, a assessoria jurídica, após a análise jurídica do processo administrativo, proferiu parecer concluindo que: a. Nas declarações preferidas na live, o vereador Roberto faltou com a verdade, agindo de forma irresponsável, vez que suas afirmações repercutiram diretamente na vida dos servidores, com grande repercussão social negativa, o que, consequentemente, incitou a população contra a Casa Legislativa e seus servidores públicos. Isto posto, tais atitudes são contrárias ao respeito e urbanidade devida a todos os colegas, as autoridades, os servidores da Casa de Leis e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, sendo que tal conduta é considerada incompatível com o decoro parlamentar nos termos do artigo 10, inciso 13, combinado com o artigo 11 do Código de Ética. Não é absoluta a inviolabilidade do vereador, sendo que há limitações de acordo com a Constituição, limites constitucionais específicos e jurisprudência, quais sejam: 1. Nexo funcional. 12. Defesa de interesse público municipal. 3. Circunscrição do município. C.
deverá ser afastada a imunidade parlamentar, tendo em vista que, quando das declarações prestadas na live, o vereador não estava no exercício das funções próprias do seu mandato, legislativa ou fiscalizadoras. Em caso, embora na live o senhor José Ricardo tenha dito que a parceria seria para fazer o bem para o povo, a ação social e trabalhar para o povo, fato é que Roberto fez declarações inverídicas e, consequentemente, agiu de má-fé e, ao que parece, para se favorecer pessoalmente e obter aprovação da população. Portanto, não há que se falar em defesa de interesse público quando se utiliza de artifícios para favorecimento pessoal e posição política favorável. Não estão protegidas pela imunidade parlamentar as manifestações injuriosas do vereador proferidas em redes sociais de forma dolosa e genérica, com a intenção de destruir reputações sem qualquer indicação de prova que pudesse corroborar as acusações, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, informativo 1053 do STF, julgado em 3 de maio de 2022. 5. Do voto da presidência do Conselho de Ética. Cabe ao Conselho de Ética e Decoro o dever de diligenciar e instaurar a instrução probatória necessária ao deslinde da situação denunciada, promovendo, ao final de seus trabalhos, parecer quanto à procedência ou arquivamento da denúncia. A defesa do vereador alegou alguns preliminares requerendo o arquivamento da representação. Assim, passa-se a análise das teses defensivas e voto dessa presidência. A. Inépcia da nota de repúdio. Sustenta a defesa que não foi respeitado o devido processo legal e o contraditório, requerendo a inépcia da nota de repúdio. Primeiramente, cabe esclarecer que na nota de repúdio apenas foi noticiado o fato e realizado requerimento para as providências do Conselho de Ética. O Código de Ética prevê em seu capítulo 5 sobre o processo disciplinar e dispõe em seu artigo 23 que o mesmo poderá ser instaurado mediante requerimento, nos seguintes termos. Artigo 23. O processo disciplinar pode ser instaurado mediante requerimento do presidente da mesa, de partido político, de comissão ou de qualquer vereador, bem como por eleitor no exercício dos seus direitos políticos ou por entidade legalmente constituída, mediante requerimento por escrita à corregedoria. Portanto, o Conselho seguiu a legislação desta Casa Legislativa, bem como o devido processo legal. Ademais, durante todo o trâmite do processo, também houve respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Desta forma, não há qualquer fundamento para inépcia da nota de repúdio. Ausência de fato concreto na nota de repúdio. Narra a defesa do vereador que na nota de repúdio não há fato concreto. Entretanto, como se pode verificar, ao analisar a nota de repúdio, a mesma narra a data na qual foram proferidas as declarações do vereador, bem como disponibilizado o link com o vídeo materializando as provas do fato. O Código de Ética e Decoro Parlamentar estabelece em seu artigo 23, parágrafo 1º, que o requerimento deve ser consubstanciado em provas e indicações de provas, justificando a propositude de processo administrativo. Isto posto, estão presentes os requisitos exigidos pela legislação desta Casa no requerimento, sendo apontado o fato concreto, bem como materializadas as provas. C. Violação do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Argumenta ainda a defesa que houve violação do Código de Ética, vez que, na nota de repúdio, reclamação, não há exposição do fato denunciado com todas as circunstâncias. Razão não assiste a defesa, tendo em vista que o requerimento contém claramente a exposição do fato denunciado, bem como a circunstância, sendo ainda a prova, link contendo o vídeo transmitido na live, onde foram realizadas as declarações. Além do mais, o requerimento é para instauração de processo administrativo, para se apurar se houve ou não quebra do decoro parlamentar, sendo que cabe a esse Conselho a instrução do feito com o objetivo de aplicar a legislação aos parlamentares. Além do mais, o requerimento é para instauração de processo administrativo para se apurar se houve ou não quebra do decoro parlamentar, sendo que cabe ao Conselho a instrução do feito com o objetivo de aplicar a legislação aos parlamentares. D. Ausência de identificação dos servidores e assinatura. Alega a defesa do vereador que a nota de repúdio não tem as qualificações do servidor, nem as suas respectivas assinaturas. No entanto, não há que se falar em qualquer violação a esse código, vez que as declarações do vereador foram a todos os servidores desta Casa Legislativa, sem distinção, e a nota de repúdio foi elaborada por todos os servidores. Além do mais, na audiência de instrução,
for esclarecido pelos depoimentos dos informantes que todos os servidores confirmaram seu posicionamento de acordo com a referida nota de repúdio. Ausência de parecer prévio da Corregedoria. Sustenta ainda a defesa que não existe parecer prévio da Corregedoria nos termos do artigo 27. Não obstante, fora realizada reunião administrativa dia 30/10 do Conselho de Ética e Decoro, no qual ficou estabelecido e transcrito em ata que instauração de 2 processos distintos, sendo na forma de procedimento administrativo disciplinar, com a numeração de PAD 3 e PAD 4, ambos com rito de sigilo aberto. Rol de testemunhas e vítimas diretas no PAD 3 ficaram Clédio Giraldelli, Alisson Parreira e Vinícius, e a parte investigada, Roberto Vieira, sendo a equipe de apoio Angelita e Ariane. No PAD 4, que é do setor jurídico, ficaram como testemunha Fábio Figueiredo, Vinícius, Angelita, Juliana, Alisson e a parte investigada, Roberto, sendo servidores da parte de equipe de apoio, Clédio e Ariane. Determinou que disponibilizasse todo o conteúdo das reuniões na página oficial da Câmara e acesso direto do processo no sistema eletrônico. Determinou a notificação do vereador Roberto Vieira e juntada de toda a documentação e seus respectivos procedimentos administrativos com base nas lives e notas de repúdios anexadas. Além do mais, na referida ata, consta a presença de todos os membros do Conselho, sendo referido parecer fora registrado na ata da reunião. Ausência de justa causa da representação. Alega a defesa que as acusações são infundadas e sem o mínimo de lastro probatório, não havendo justa causa para a representação. Todavia, a prova dos fatos narrados na nota de repúdio foi materializada e apresentada no processo administrativo. Laudo outro, as acusações não são infundadas, vez que as declarações prestadas pelo vereador foram falsas, não sendo a conduta adequada de um parlamentar. Assim sendo, essa presidente relatora entende que não estão presentes as preliminares sustentadas pela defesa que pudesse dar ensejo ao arquivamento da representação, motivo pelo qual passa-se a analisar do mérito do processo administrativo. No caso em tela, apura-se que as declarações prestadas pelo vereador Roberto configuram ou não falta de decoro parlamentar. O Código de Ética tem o objetivo de solucionar todos os problemas de decoro que se manifestam durante o mandato dos vereadores nesta Casa Legislativa. Assim, estabelece os princípios éticos e as regras de decoro que devem orientar a conduta dos que estejam no exercício do cargo de vereador, prevendo ainda deveres funcionais, bem como os atos incompatíveis e ou atentatórios ao decoro parlamentar. Analisando o Código de Ética, em seu artigo 11, estão elencados os atos incompatíveis com o decoro. Artigo 11. É incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores, notadamente: 5. Omitir intencionalmente informação relevante ou, nas mesmas condições, prestar informação falsa em suas declarações. 8. Utilizar-se em seus pronunciamentos de palavras ou expressões incompatíveis com a dignidade do cargo. 9. Praticar ofensas físicas ou morais na dependência da Câmara, ameaçar, desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, servidor, a mesa diretora ou comissão ou seus respectivos presidentes. 12. Usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger, ofender, ameaçar ou aliciar servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerce ascendência hierárquica, principalmente com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento. No referido Código, também estão elencados os deveres dos vereadores, cujo cumprimento importa em conduta incompatível com o decoro. Artigo 10. São deveres do vereador: pautar-se pela observância dos preceitos éticos. E o 13. Tratar com respeito, urbanidade e independência os colegas, as autoridades, os servidores da Casa de Leis e os cidadãos com quais mantenha contato no exercício das atividades parlamentares, presidindo de igual tratamento. Examinando-se o vídeo que deu origem à nota de repúdio dos servidores dessa Casa Legislativa, bem como toda a instrução probatória, resta claro que a conduta do vereador ao participar da live e proferir inverdades foi contrária à que se espera de ser adotada pelos vereadores. O parlamentar, por representar a sociedade que o elegeu, possui o dever de agir de maneira exemplar, não podendo prestar informações falsas em suas declarações. Além do mais, em tais declarações, o nobre vereador ainda insinua que essa Casa Legislativa fere o princípio da moralidade, o que não se pode permitir. Considerar que é dever fundamental e previsto no Código, em seu artigo 9º, inciso 6º, manter a ética, o decoro, bem como preservar a imagem da Câmara Municipal. Desta forma, cabe a essa presidência, ora relatora, seguir estritamente o disposto na legislação desta Casa, ou seja, interpretar e aplicar a norma de forma imparcial,
motivo pela qual acompanha o parecer da assessoria jurídica desta Casa e conclui que a conduta do vereador constitui ato incompatível com o decoro parlamentar. Portanto, o voto dessa presidência relatora é no sentido de que não estão presentes os fundamentos para arquivamento da representação. Ademais, tendo em vista que a conduta do vereador constitui ato incompatível com o decoro parlamentar, de acordo com o Código de Ética dessa Casa, vota-se pela procedência da representação, passando-se a análise da legislação quanto à penalidade correspondente à conduta da proposta da medida disciplinar. O artigo 18 do Código de Ética prevê que o vereador que incidir em conduta incompatível com o decoro parlamentar ou ofensiva à imagem da Câmara estará sujeito às seguintes sanções: 1. Censura. 2. Suspensão do exercício de mandato. E 3. Perda de mandato. Entende-se como punição apropriada para a conduta, aqui em análise, a aplicação da penalidade de censura, que poderá ser escrita e verbal. Entretanto, considerando que o artigo 19, parágrafo 3º do Código de Ética, determina que a censura será escrita sempre que a conduta for ofensiva à imagem da Câmara e requerer a instauração do processo disciplinar, a penalidade deverá ser aplicada na forma escrita. Diante do exposto, essa presidente relatora entende como punição apropriada a aplicação da penalidade de censura escrita, prevista no artigo 18, inciso 1, combinado com o artigo 19, inciso 2, parágrafo 3º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. É o parecer dessa presidência, Itaú de Minas, 13 de dezembro de 2023. De acordo, Juliana Mater, presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Projeto de resolução número 7. Dispõe sobre o processo administrativo disciplinar número 3, que tem por objeto a apuração quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. A Câmara Municipal de Itaú de Minas aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. O plenário da Câmara Municipal de Itaú de Minas mantém o posicionamento aprovado nos autos do processo administrativo disciplinar número 3/2022, que apura quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira, outrora em curso junto ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na Casa de Leis, o qual apurou. Artigo 2º. Fica declarada a procedência da referida representação, nos termos do artigo 28, parágrafo 2º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, resolução número 270/2019, aplicando ao vereador Roberto Gonçalves Vieira a sanção de censura disposta no artigo 18, inciso 1, sob a forma escrita do artigo 19, inciso 2, haja vista ter ele agido de forma incompatível com o decoro parlamentar, artigo 18, caput, e sem observância dos deveres funcionais do vereador, artigo 9º, caput, consubstanciado na prática de ato que infringe as regras da boa conduta nas dependências da Câmara, artigo 11, inciso 10, com uso indevido de poderes e prerrogativas do cargo, para constranger, ofender ou lixar colega, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento, artigo 11, inciso 12, tudo nos expressos termos do Código de Ética e Decoro Parlamentar, resolução número 270/2019. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 18 de dezembro de 2023, Juliana Mater, presidente corregedora. Esse projeto de resolução foi coassinado pela membro, a vereadora Cláudia Calixto, se não me engano, certo? E com a rejeição do outro membro, o vereador Fabiano Gomes de Lima. Obrigado, Angelita, pela leitura. Concedo o tempo de 10 minutos para o advogado de defesa do vereador Roberto Vieira, doutor Zeuzemir Alves. Os dois. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os demais vereadores e o Alencar Vitor Santana, né, nobre vereador. Tenho a dizer que começo o meu pronunciamento fazendo das suas palavras as minhas palavras. Vamos continuar com o que está certo e corrigir o que está errado, ok? Tem uma nota de repúdio supostamente feita pelos servidores dessa casa.
Esta é a nota de repúdio. Sabe o que é isso? Nada. E eu vou explicar por que é nada. Eu vou deixar bem claro por que é nada. Essa nota de repúdio, em primeiro lugar, não tem a identificação de quem fez a nota de repúdio. Então, se eu entro na justiça contra uma pessoa, é dever do judiciário falar quem está me processando. Seu Joaquim está processando o Zé, o Alencar está processando o Zé. E de acordo com essas razões, eu posso oferecer minha defesa. Esse é o primeiro ponto dessa nota de repúdio. Quem redigiu a nota de repúdio? Aqui tem o servidor Vinícius, desafeto do Roberto, tentou responder que passou por muitas mãos, mas não tem o autor, quem redigiu. O Cléderson, que está aqui presente, também ele não falou quem redigiu, apenas que todos os servidores. É a mesma coisa que eu entrar na justiça em nome de todos os advogados do Brasil e dizer, olha, todos concordaram, todos estão de acordo. Isto é um absurdo. Desculpem vocês, que eu tenho muita amizade com muitos aqui, mas isto é um absurdo. E o que é um processo administrativo? É uma coisa que gera consequências graves. E qual consequência grave? Vem uma censura hoje, no outro processo administrativo de igual teor, que é a mesma coisa que o Vinícius e o Fábio fez, vem a segunda censura, e depois entra outro processo, terceira censura, aí pede a cassação do mandato de alguém eleito pelo povo. É outro absurdo. Bem, não sabe quem redigiu, ninguém assinou, e a mesa acatou. Isso é um tremendo absurdo. Alguém falar, dizer, olha, Alencar, eu me senti ofendido na sua live lá, mas o que eu falei, que você se sentiu ofendido, eu não sei, mas eu me senti. O crime de injúria, difamação, ela tem que ter coisa específica, eu tenho que ter chamado a pessoa de vagabunda, de idiota, tem que ter uma coisa específica. A nota, a live do Roberto não tem nada específico. E eu vou falar que não tem nada específico. Eu vou continuar. As provas produzidas. Quais foram as provas produzidas? Juntaram a live. Gente, eu olhei a live e disse, não vejo nada nisso. Juntaram a live. Bem, vamos ouvir testemunhas. Aí o servidor que está aqui presente, ele falou, não, Roberto não falou nada que me ofendeu, mas o contexto da live, que foi falado pelo Zé Negócio, que é um Zé Ninguém, me ofendeu. Eu disse, então, espera ainda, eu não tenho responsabilidade sobre o que as pessoas falam. Se passar desse nível a coisa, o negócio fica feio. Senhor, e aí uma pergunta muito importante que eu fiz para o Cléderson, o Pepeco, que aqui está, e que não está nesse relatório, eu perguntei, o senhor Vinícius é desafeto do senhor Roberto? O senhor Cléderson disse, sim. Sabe por quê? O senhor Vinícius dá as costas para o senhor Roberto, o senhor Roberto pede coisa lá na assessoria e ele não fornece, ele se nega, não dá assessoria para o senhor Roberto, tanto que teve que contratar uma assessoria de fora. E isso, senhores vereadores, não é de desconhecimento de vocês, vocês sabem muito bem. Então eu estou sendo julgado por quem? Quem é testemunha? Um desafeto do Roberto. Isso não pode. Vou continuar falando aqui o seguinte. Toda criança
no primário, na 5ª série, sabe o que é hipérbole. O que é uma hipérbole? É quando a pessoa exagera no sentido da palavra. Os namorados fazem isso, olha, você é o amor da minha vida, eu te amarei para toda a eternidade. Vou me matar de estudar. Isso é hipérbole. Qual criança de 10 anos, 5 anos, não sabe que quando fala que na Câmara Municipal tem salários milionários, claro que isso é hipérbole. Quem vai acreditar que aqui na Câmara de Itaú de Minas ganha salários milionários? E nem no Brasil, gente. Pelo amor de Deus. Aqui não tem salários milionários. Isso é uma comparação. Sabe o que é isso? Na época que as pessoas questionavam o salário de vereadores, achavam que vocês estavam ganhando muito, vieram com um projeto para colocar o salário de vereador para um salário mínimo aqui na Câmara, que foi rejeitado. Todo mundo sabe. Então, o salário de um servidor, talvez, comparado ao salário de um vereador, é um salário milionário. Talvez exista uma pessoa que ganha 10 vezes mais que a menina da limpeza. Isso é uma hipérbole, é um salário milionário. Isso não tem nada de ofensivo, não é denegrir a Câmara Municipal. Nós não devemos nos apequenar. O vereador da Câmara Municipal teria que ganhar R$10.000 no mês para fiscalizar, trabalhar com afinco, contratar uma assessoria qualificada e trazer projetos para Itaú de Minas. Isso é importante. Tenho que relatar aqui um fato importante também. Veja bem. A Cláudia e a Juliana, eram no PAD do Vinícius e do Fábio, elas eram testemunhas. Depois, com a eleição das novas mesas, elas passou a ser condutoras dos processos. Por que eu falo isso? Porque esse padre tem o mesmo teor daquele. Então, o senhor Vinícius e o senhor Fábio, não se sentindo funcionários da Câmara, disse, não, nosso padre nós mesmos vamos abrir. E o que acontece? Eles usam o material da Câmara, eles usam o horário da Câmara e faz um padre contra o Roberto. Faz uma denúncia contra o Roberto. E tem a sem-vergonhice de imprimir nos próprios formulários da Câmara. Isso é um absurdo. Então, eu falei que o padre, nós temos que ser imparcial. Se eu sou imparcial, eu não posso ter testemunhas que depois viram juízes da causa, que vai julgar o processo. Parcialidade vicia todo o processo administrativo. Não estou falando que elas são desonestas, mas que isso afeta e causa dúvidas na imparcialidade. O auxílio do Fábio e do Vinícius. Vinícius desafeto do Roberto, com auxílio também causa esse atrito. Infelizmente. Agora, pasme, eu vou falar uma coisa para vocês. Chegamos aqui, pode me conceder 2 minutos para terminar? 2 minutos, Tá. cronometrados. Cheguei aqui, perguntei para o Alice, qual foi a fala que você se sentiu ofendido? Aí ele falou muito e falou assim, olha, Roberto, uma vez me ofendeu. Ele falou o quê? Me chamou de político. Eu daqui para frente, eu não vou mais xingar ninguém, não. Eu vou chegar para o sujeito e falar assim, Norival Lima, Cláudia Cálice,
Juliana matar, Alencar, porque político se tornou xingamento, por incrível que pareça. E agora eu vou terminar com duas passagens bíblicas. Presta atenção, Provérbios 28 e 21. Agir com parcialidade não é bom, pois até um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. E Jesus falando em Mateus 7, 1 e 2. Não julgue para que vocês não sejam julgados, pois na mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. As medidas que usarem também serão usadas para medir vocês. Então, a régua de vocês, que talvez meça o Roberto hoje, será a mesma régua que vai medir vocês amanhã. Muito obrigado, presidente. Vereadora Juliana, por ser relatora, gostaria de fazer algumas considerações. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, ao doutor Zé, a todos aqui presentes. Como o vereador empossado hoje muito bem colocou, nós estamos aqui para cumprir aquilo que nos é determinado. Muitas vezes, a nossa vontade, ela esbarra naquilo que prega a lei e, enfim. Aqui na Câmara, nós seguimos a lei orgânica municipal, que é a lei máxima, e seguimos também o Código de Ética, que foi um ganho enorme para o Poder Legislativo, porque tínhamos situações muito graves que aconteceu aqui, de total desrespeito, antes da implantação do Código de Ética aqui na Câmara. Então, foi um ganho enorme, é uma mudança de concepção, é algo que vai mudar realmente o pensamento, comportamento do vereador diante dos seus colegas, diante dos servidores, né, e diante da população como um todo. Eu só queria esclarecer que me foi passado já esse processo em andamento e, por ocasião do falecimento do vereador Davi, me tornei corregedora, né, e precisei dar seguimento a esse estudo, essa análise. Todo o processo ele foi construído e orientado pelo setor jurídico da casa, porque nós não temos o conhecimento jurídico, a competência jurídica para poder fazer uma análise dessa natureza. Mas nós temos aqui na casa profissionais habilitados para tal, que dão suporte não somente nessa situação de PAD, de processo administrativo, como também em outras situações recorrentes aqui do Legislativo. Nós procuramos, sim, fornecer, né, garantir um cuidado aí do contraditório da ampla defesa, que foi também durante todo esse processo. E tudo que está relatado no documento final, ele pode ser comprovado pelo processo PAD 3, que está aqui, para ser analisado, pesquisado por qualquer cidadão do município. E o mais impactante é realmente o que foi dito na live, né? Quando você lê o processo, você não se impacta da mesma forma quando você assiste a live. E quando você consegue perceber na expressão facial, no tom de voz que foi colocado ali, a mensagem que se queria passar, a mensagem negativa da Câmara que se queria passar. Talvez não com essa total intencionalidade, né? Mas que, quando eu me sinto prejudicada, eu decido o que faço com isso. Por muitas vezes, eu me senti ofendida, prejudicada, injuriada aqui nessa casa e decidi não agir. Foi uma decisão minha.
Isso não quer dizer que os servidores que se sentiram da mesma forma não poderiam manifestar uma insatisfação, como fizeram. E a partir da manifestação dessa insatisfação, né, por parte dos servidores e corroborando com o Código de Ética, é que o antigo Conselho de Ética aceitou a representação dos servidores. E por isso foi dada a sequência no PAD. Tá bom? Então, o fato, do meu entendimento, ser, para mim, irrelevante uma ofensa, ou eu não enxergar que aquilo não tem, né, todo esse tamanho, toda essa grandeza que foi colocado aqui, como se estivéssemos sendo exagerados na nossa interpretação, não significa que eu tenho que menosprezar a interpretação do outro e o sentimento do outro em relação àquilo que foi falado do outro. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma análise, né, daquilo que foi apresentado ao Conselho de Ética em consonância com o Código de Ética aprovado por essa Casa Legislativa. E a proposta foi a penalidade de censura escrita. Porque eu sou servida pelos funcionários da Câmara. Eu sou atendida pelos funcionários da Câmara. Eu não admito nenhum tipo de ofensa aos funcionários da Câmara. Eu, Juliana, abri mão, muitas vezes, daquilo que me foi falado aqui, né, que, nessa tribuna, em legislaturas passadas, porque eu quis, por uma decisão pessoal. Mas, a partir do momento que o Conselho de Ética foi provocado pelos servidores da Câmara e estava de acordo com o Código de Ética, eu acho que a gente não deve fechar os olhos para isso. Eu penso dessa maneira. E não foi, a situação da live foi o estopim. Mas houveram outras diversas situações aqui na Câmara que foram, vou usar uma palavra, inflamando os servidores, que por muitas vezes também deixaram outras ofensas, outras provocações passarem. E, nesse momento, um se doeu pelo outro. Mesmo aqueles que não foram ofendidos diretamente, eles se doeram por aqueles que foram. Porque são parceiros, são companheiros, estão aqui todos os dias trabalhando. Então, por isso que a gente deu sequência nesse processo. E agradeço as palavras do Dr. Zé, quando dizem que eu e a vereadora Cláudia não fomos desonestas. Realmente não fomos, doutor. O senhor tem toda a razão nesse sentido. Nós procuramos seguir totalmente a orientação jurídica que nos foi prestada, constatado aqui na prova testemunhal, na live que está aí, né, para qualquer um acessar, e eu considero que agi, sim, de forma neutra e imparcial nesse PAD 3 aqui. Gostaria de estar aqui realizando isso? Não, não gostaria. Mas, como o próprio vereador empossado colocou, estamos aqui para fazer aquilo que nos compete, independente se é prazeroso ou não, independente se a gente vai... enfim, quantas situações a gente passa aqui na Câmara que não são agradáveis. Essa é mais uma situação desagradável. Porém, agora sim, eu tenho que agir com neutralidade e imparcialidade, em defesa daqueles que reclamaram uma insatisfação. Então, é isso que eu, como corregedora, gostaria de estar esclarecendo, e tive um cuidado a mais ainda. Quando finalizamos o processo, as oitivas, né, que todo o processo foi concluído, eu ainda tive o cuidado de encaminhar a assessoria jurídica para validar esse processo, para saber se no decorrer do curso ali houve alguma coisa que falhamos, porque estamos aqui também para corrigir as nossas falhas, houvesse alguma coisa que não tivesse de acordo com o que
essa casa era acostumada a conduzir os processos administrativos, e eu recebi, consta aqui no processo, não há necessidade de leitura, um retorno da assessoria jurídica dizendo que o processo tramitou da forma correta e me orientando conforme as sanções que poderiam ser sugeridas. Então, é isso. É o que eu gostaria de esclarecer, presidente. Muito obrigada pela palavra. Uma boa noite. Vamos dar sequência na sessão, pessoal. Já conferido o quórum, coloco em primeira discussão o projeto de resolução de número 7, um minuto, por favor. Entendi. 7/2023, que dispõe sobre o processo administrativo disciplinar de número 3 de 2022, que tem por objetivo a apuração quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores da Câmara Municipal, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Boa noite, presidente. Boa noite. Cumprimento em seu nome os demais vereadores, aos funcionários da casa e a todos que estão nos assistindo aí presencialmente e pelas redes sociais. Quero começar a minha fala aqui a respeito desse PAD. Infelizmente, o decorrer do início desse processo lá no ano de 2021 para 2022, começou abrindo leques, abrindo árvores, né? E, infelizmente, a gente desdobrou um assunto que era para ter resolvido, às vezes, em um PAD só. A gente subdividiu isso aí, infelizmente, em vários PADs. Não acho correto, não achei viável, não achei lícito fazer esse tipo de coisa, porque a gente vê a tendência ao prejudicial ao legislativo. Por que isso? Hoje, a gente vê acontecendo no Brasil, no Estado, no município, a interpelação do jurídico, do judiciário, tirando os direitos e os deveres do legislativo, né? E a gente vê acontecer muito isso. E, às vezes, pela falta do conhecimento do legislativo, nosso legislativo, pela falta do conhecimento das leis, a gente se delega a nossa função ou acredita-se que a gente está, através de um relatório jurídico, a gente está fazendo a coisa correta, né? Pela falta de conhecimento do legislativo ou pela omissão da nossa consulta sobre as leis. Eu queria estar falando aqui a respeito do inciso 5 do artigo 29 da Constituição Federal, que assegura os direitos dos vereadores a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do seu mandato na circunscrição do município. Além disso, o Supremo Tribunal já reconheceu em sede de repercussão geral que os vereadores detêm proteção adicional ao direito de liberdade de expressão em seu próprio município. Quando eu vi a live e vi todo o processo, eu vi caracterizado ali a opinião do vereador. Agora, não que quer dizer que o salário de quem está sendo gerido aqui na Câmara é um salário que é indeferido com a sua função. Pelo contrário, todos que têm um salário maior que o vereador têm os seus méritos e têm os seus reconhecimentos. E eu fico feliz porque isso acontece. Por quê? Ninguém ganha bem mais do que o vereador aqui, que é imerecido. Agora, quando faz essa opinião dele com relação às diferenças salariais, eu não entendo como sendo uma agressão à pessoa. Pode ser que seja uma interpretação errônea.
E no decorrer do relatório jurídico, eu entendi que fez uma interpretação tendenciosa e parcial. Por quê? Quando a gente faz a interpretação judicial, quando ela é baseada na lei, ela é baseada naquilo que tem na Constituição. E se tem na Constituição a inviolabilidade do direito do vereador, por que o relatório é tendencioso e parcial, falando que o vereador fez uma ofensa, um desacato ao servidor? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Até eu achei interessante essa palavra que o Zé leu aqui a respeito da palavra de Deus, que a gente tem que tomar cuidado hoje, porque a mesma medida que nós, às vezes, vamos julgar hoje, nós vamos ser julgados amanhã. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, uma decisão nossa aqui hoje vai prejudicar uma pessoa que, na verdade, a sua opinião não causou esse alvoroço que causou essa distribuição de PADs que hoje está enfrentando o Legislativo. Então, assim, é só um posicionamento para a gente atentar para isso. A gente hoje vê que uma condenação, uma censura escrita não está prejudicando o vereador, mas sim, está sim, porque se nós condenarmos eles por 3 vezes, ele perde o seu mandato. Então, assim, hoje a gente acha que a gente não está prejudicando o vereador, mas a gente está prejudicando sim. A gente tem que ter essa consciência para que a gente faça a coisa correta, assim como foi falado pelo nobre vereador Alencar aí, de fazer a coisa certa. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Eu gostaria de deixar bem claro que em 2021, quem estava na presidência era minha pessoa, eu estava na presidência. Aconteceu vários casos aqui na Câmara de desafeto. Nós não estamos tratando de desafeto, nós estamos tratando de falta de respeito. Falta de respeito que teve com os servidores, que teve com nós, vereadores aqui também. Várias situações que houve aqui na época, que hoje não existe mais. Hoje nós estamos em outra fase, mas que naquela época pesou. Eram lives que deixavam a gente atordoados, principalmente a respeito da minha pessoa. Era de deixar a gente de boca aberta, cada coisa absurda que não acontecia aqui. As pessoas recebem salário que merece, recebe salário de concurso, recebe salário porque elas trabalham. Quer ganhar o salário? Vem aqui, faz o concurso. Concursado ganha o que merece. Então, eu acho assim, um desacato à nossa pessoa que aconteceu várias vezes. Aqui na Câmara a gente presenciou assim, várias vezes. Aumento de tom de voz, falar, olhando, agressivo com a gente. Isso aconteceu comigo. Aconteceu ser uma péssima vereadora, uma ótima pessoa. Opinião, posso fazer o quê? Mas eu senti? Senti. Às vezes a palavra ofende mais que um tapa na gente. Aconteceu, nós não podemos virar as costas para os servidores. Os servidores não foram obrigados a assinar a nota de repúdio. E olha que teve questionamento aqui. Teve questionamento, dedo na cara, você foi obrigada, quem te mandou? Alguém mandou você assinar? Não, aqui ninguém obriga ninguém a pegar uma caneta e assinar, gente. Hoje, situação diferente? Sim. Hoje é completamente diferente aqui. Mas naquela época foi uma ofensa muito grave a todos. Servidores, à Câmara Municipal, aos vereadores que aqui estão, que tiveram problema. Então, nós fomos aqui escorados, nós fomos aqui apoiados e tratados juridicamente pelo nosso jurídico. Nós tivemos apoio do jurídico. Não é possível que uma pessoa que estuda não sabe o que está falando. Eles estudam o mesmo livro, as mesmas coisas.
Porém, cada pessoa tem uma opinião. Aí é diferente, a gente não pode obrigar a pessoa a ter a mesma opinião. Cada um tem a sua. Nós fomos aqui amparados pelo jurídico. O jurídico nos mostrou. Aqui ninguém quer caçar o vereador Roberto. O povo votou nele. Então, ele deve satisfação para o povo. Mas fazer justiça, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fazer as coisas corretas. Aqui não é casa de leis, então nós estamos aqui para resolver e votar as leis corretas. Boa noite, obrigada. Presidente, no processo aqui consta das folhas 138 a 143, vereador Fabiano, trata somente da inviolabilidade, né? Ou imunidade material dos vereadores. Aqui está bem explícito, essa imunidade, ela não é ilimitada. Eu não posso sair, usar do meu cargo, que não foi o caso, né? Não estava no pleno exercício da função de vereador na ocasião da live. Então, mesmo que estivesse, não posso usar desse poder que o povo me conferiu, né, dessa confiança antecipada que o povo me conferiu através do seu voto para representá-lo aqui e sair falando tudo que eu penso, tudo que eu acho da maneira que eu quero. Então, está aqui no processo, tá? E só lembrando que a assessoria que nós recebemos não foi da casa, tá ok? Foi uma assessoria contratada. Os advogados aqui da casa não atuaram nesse processo. Foi uma assessoria contratada, consta aqui todos os relatórios da doutora Suelen, tá? Para quem quiser analisar aqui. E outra coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: o fato de ser eleito vereador, ou qualquer um em qualquer profissão, temos aqui advogados, né, outras profissões aqui, não me confere o conhecimento de todas as áreas, certo? Como vereadora, como assistente social, eu não tenho obrigação de saber os trâmites jurídicos, a legislação na sua profundidade, mas eu tenho aqui quem me dá suporte para isso. E eu tenho que entender que eu não tenho esse conhecimento e, para agir de forma correta, eu devo acessar os profissionais que têm esse conhecimento. Então, foi isso que foi feito. Não é que a gente não tenha o conhecimento da lei, talvez a gente tenha de uma forma superficial. Eu acho que, às vezes, pode ser não tenha me entendido. Eu acho que, pela falta do nosso conhecimento jurídico, a gente leva a nossa decisão pelaquilo que é imposto a nós através do relatório jurídico. É essa colocação que eu fiz. A minha decisão, a sua decisão, é interpelada pelaquilo que te passa, não é pelaquilo que você consulta. É essa colocação que eu fiz. Só que eu gostaria de deixar claro que eu consultei. Eu tive a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas no processo, para que eu me sentisse segura para estar aqui para votar. Então, eu tive a oportunidade. Ela estava à disposição do Conselho de Ética. Então, quem não acessou a assessoria jurídica não teve essa oportunidade. Eu tive. Então, nem tudo que constou aqui no relatório eu entendi de primeira, mas eu procurei saber a profundidade do que estava colocando aqui, principalmente a questão da imunidade material, que era algo que eu tinha muita dúvida, e para mim agora já foi clarificado. Então, é nesse sentido que a gente não tem que se cobrar, que a gente tem que ter conhecimento de tudo, de todas as áreas. Não, a gente tem que acessar os profissionais certos, os locais certos, para a gente obter o máximo de informação possível e agir e atuar aqui com segurança. Obrigada, presidente. Primeiro, eu quero cumprimentar todos que estão aqui, né, na Casa de Leis, aqui no plenário da Câmara.
a todos que nos assistem, que nos assistirão, e eu quero esclarecer algumas coisas que foi dita. Quando se levantou um papel em branco falando que essa nota de repúdio dos servidores era igual a um papel em branco. Aqui na casa tem um critério administrativo que sempre é usado e que todos os vereadores sabem, e quem nos perguntar, nós também mostramos que isso é usado, que é o pessoal da administração nos passa o requerimento pelo WhatsApp e a gente põe ok ou pede para alterar esse requerimento, que não é bem aquilo que a gente quer que faça. E isso serve como prova de que nós autorizamos esse requerimento. Então, realmente, os servidores da casa não assinaram à mão, eles autorizaram com um ok a nota de repúdio. Então, foi, sim, autorizado por todos os servidores. Foi um cuidado que eu tive de procurar saber sobre isso, como que foi essa autorização. E uma outra coisa que eu também queria deixar claro, a assessoria que foi feita para o Conselho de Ética, ela passou pelos critérios de contratação, que foram critérios legais, critérios administrativos, obedecido à lei de licitação. Então, é uma assessoria imparcial, não é a assessoria a qual a Câmara hoje tem. Sobre os salários dos servidores, eu acho que se a gente tem um prestador de serviço, aquela pessoa que está nos devolvendo o serviço dela, a gente tem sim que pagar bem a ela. Errado é quem paga mal para o servidor público ou para o funcionário. As pessoas têm que ser reconhecidas e têm que ser valorizadas pelo que elas fazem. Então, é só isso, presidente, eu agradeço. Dando sequência na sessão, coloco em primeira votação o projeto de resolução de número 7, de 2023. Primeira votação. Aprovado com 5 votos, 5 contra 2. Conforme já publicado, convoco uma sessão extraordinária para logo após essa sessão, para a segunda discussão do projeto de resolução de número 7 de 2023, hora deliberado. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.
as bênçãos de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão extraordinária. As atas das sessões anteriores serão deliberadas nas próximas sessões. E, já conferido o quórum, coloco em segunda discussão o projeto de resolução de número 7 de 2023. Coloco em segunda votação o projeto de resolução. Boa noite a todos novamente. Eu queria só retificar que eu fiz um erro, né? Porque eu achei que eu estivesse votando correto, mas eu votei errado na minha votação aqui da casa, e agora eu quero fazer a correção. Tá? Então, eu já coloco em segunda votação, o projeto de resolução de número 7 de 2023. Aprovado por 6 votos a favor e 1 contrário. Conforme já publicado, convoco uma sessão ordinária e uma extraordinária para amanhã, quarta-feira, dia 21, ao meio-dia, né, às 12 horas, para deliberação de projetos já divulgados. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos, fiquem com Deus.